E aí, pessoal, olha aí, voltei depois de tanto tempo, né? Todo mundo aguardando, e cadê a aula 16? Bom, essa é a aula 16. Chegamos lá. Para quem está acompanhando aí, para quem chegou agora no canal, caiu de paraquedas aí, eu sou o David, né? Professor de desenho, tentando passar aqui um pouco do conhecimento que eu tenho em aulas, né? Bastante aula aí pra gente. Começamos o conteúdo tem pouco tempo. Eu estou trabalhando, eu comecei com a minha ideia, né? Assim, ó, primeiro, gosto muito de ensinar, gosto de desenhar, sou professor há mais de 20 anos. Então, assim, eu aprendi com o tempo que ensinar é muito bom. Ensinar é prazeroso. Você ser professor, você realmente tem que amar ensinar, né? Então, assim, eu não tenho pressa, não estou com pressa em fazer vários desenhos bonitos e vamos chegar nesses desenhos bonitos, em criações legais e mirabolantes. Mas agora foi que eu decidi, eu disse assim, eu vou começar a aula pelo básico, o básico, assim, uma pessoa que quer desenhar, que gosta de desenhar, que já está desenhando, ela, na maioria das vezes, o aluno, quando ele não sabe nada, ele já quer desenhar alguma coisa. Né? Eu quero desenhar alguma coisa. Aí você tem duas possibilidades de se chegar a um desenho. Uma representação no papel. Né? Ponto. Você pode observar um objeto, observar um motivo, pode ser uma paisagem, pode ser um veículo, pode ser uma natureza morta, né? Tipo, você pode fazer uma arrumação com arranjos, com frutas, em cima de uma mesa, uma posição bonita, um canto de uma janela, uma quina de uma sala, com um pedaço de um guarda-roupa, um armário, uma peça, você fazer aquela representação que não deixa de ser algo bonito de se ver também, se for bem representado. Desenhar anatomia humana é muito bom, a gente gosta, adoro desenhar retrato. Quero trabalhar só com desenho de retrato, realista também, beleza. Só que assim, o que eu quis fazer aqui, na verdade, dei até algumas dicas sobre como usar o lápis. Foi rapidinho, mas eu fiz. Mas eu tô partindo do princípio que assim, a pessoa, ela não sabe desenhar nada e ela tem que aprender do zero, né? Pô, quero aprender do zero. Então, peraí, ó, vamos começar entendendo um pouco de desenho geométrico de maneira artística, que seria o quê? Construir os sólidos básicos, que foi o que trabalhamos até agora. Trabalhamos os 5 elementos básicos, pois já existia um grande artista, que é o Leonardo da Vinci, e ele dizia que se o aluno entende 3, ele falava somente de 3. Ele dizia assim, se o aluno entende de 3 formas básicas, que eram elas, como ele falava, cubo, cilindro e esfera, somente. Eu só acrescentei a pirâmide com base quadrada e o cone, né? Que a pirâmide é como se fosse um cubo sem uma face, né? Você imaginar um cubo ele tem, aqui na minha frente, ele tem 6 faces. Se você tira a face de cima e junta as 4 laterais em um único ponto em cima, isso é uma pirâmide de base quadrada. E se você pega o cone, né? Você pega o cone e você tem um cilindro. Eu nem mostrei a pirâmide, eu podia mostrar a pirâmide também. Aqui é a pirâmide, com base quadrada. Eu falei da pirâmide, assim, que foram os dois que eu acrescentei. Você pega um cilindro, você tira a face superior, né? Que seria esse círculo superior, e pega toda a continuidade do corpo dele, que é todo arredondado, e junta em um ponto, você tem um cone. Então, a única coisa que eu fiz foi acrescentar esses dois elementos para esse conceito de Leonardo da Vinci, que o aluno que é completo, ele entende completamente essas 3 formas básicas. Por que ele diz isso? É fácil. Depois, com o tempo, você treinando e desenhando, você percebe que quando você tem a total compreensão de como construir por linhas e depois você entender o que acontece quando a luz toca num objeto desse, você tem a capacidade de representar totalmente qualquer coisa. Assim, resumidamente, é o que ele quis dizer. Por quê? Porque em tudo que você vai desenhar, tudo que você quer representar, você consegue associar as formas básicas. Então, assim, eu fiz toda a primeira parte das aulas com os desenhos de construção, usei material técnico também, não tem problema nenhum. Se você não quiser usar, não tem problema, pode fazer sem. São aulas de desenho artístico, porém com base em geometria, porque a geometria, querendo ou não, está em tudo. Precisamos entender para conseguir construir
e perceber melhor, entender. A inteligência é fundamental no desenho artístico, apesar de você achar que só não precisa ser inteligente para desenhar, pô. Só precisa ser inteligente para muita coisa. Para tudo, eu acho, né? Mas tem gente que não acha. Mas precisa entender. Esse entendimento, ele é fundamental. Vamos começar a aula de volumetria. Gente, é o seguinte. Tudo que a gente fez até agora foi representar os sólidos por linhas. Só que, assim, depois de ler, estudar com o tempo, alguns artistas, não todos, o que eu vou falar para vocês aqui foi o que eu acabei associando com o tempo, né, lendo esses poucos artistas, não foram muitos, devo ter lido assim, no máximo, sei lá, 6, 7 artistas que eu gosto legal mesmo, assim, que eu acompanho algumas coisas. Deles, os melhores para mim é o Paramount. Ele para mim está em primeiro lugar, porque ele ensina de tudo e é muito bom. Temos aí o Andrew Loomis, também, que é um excelente artista, de coisas que eu li, né? Temos o Burnie Hogarth, muito bom também, trabalha com desenho quadrinho, trabalha muito com o escorço da anatomia, ele é legal, ele é muito bom também. Tem mais alguns, eu não lembro o nome de todos não, tem um que é muito bom, que trabalha anatomia humana, quem me apresentou ele foi a professora de anatomia Isa Muniz. Eu agradeço muito a ela, obrigado Isa, onde você estiver aí, obrigado por tudo. A todos os professores, né? Assim, ó, outra coisa, eu vou teorizar, são coisas que eu realmente, assim, eu estudei, algumas coisas eu tentando perceber melhor por outras fontes, não só de professores de desenho, né, não só de professores artísticos, de matérias artísticas, você acaba tentando assimilar as coisas para que você tenha como é que eu poderia dizer assim, um leque mais completo do que você quer fazer. Pode ser que o que eu fale para vocês, o que eu quero chegar, pode ser que o que eu fale para vocês digam, não, tem uma coisa errada. Por favor, me esclareçam. Eu estou aqui para aprender com vocês, do mesmo jeito que eu estou aqui para ensinar, eu quero aprender também, se for o caso. Eu não me incomodo de aprender, sempre disse isso nas aulas, ó gente, eu estou aqui para ensinar, mas acabo aprendendo com vocês. Eu aprendo ensinando e aprendo com o que vocês passam para mim também. Não tem problema nenhum, eu nunca vou ter um copo cheio ao ponto de não conseguir absorver mais nada, eu sempre quero absorver algo. Então, se vocês, na minha teoria, nas minhas aulas, nas minhas explicações aqui, se vocês perceberem que tem alguma coisa assim, não, isso aqui tá fora do padrão, podem me retificar aí que eu vou, depois eu volto e digo, ó, gente, aluno tal me disse aqui, ó, o inscrito tal falou disso aqui e realmente eu procurei, pesquisei, ele tem razão, obrigado, e vou sempre agradecer. Então, assim, são teorias, né, são estudos, mas podem ser refutados a qualquer momento. Se vocês perceberem que eu errei, ou que eu mudei, fui para algum lado, para o outro, podem assinalar aí. Então, assim, a gente precisa entender de luz para fazer a sombra do objeto, o volume. Uma das coisas que eu sempre falo para os alunos, que normalmente os alunos que já estão lendo, já procuram pesquisar sobre isso, falam assim, existe a sombra própria, sombra projetada. Bom, para mim, para o meu entendimento e para a minha visão do desenho, não existe sombra própria. Existe a sombra projetada, que é somente uma, que é a sombra. A sombra é a representação de um objeto, como é que eu poderia dizer? Representado em perspectiva, em um plano qualquer. Pode ser esse plano um plano linear, um plano reto, ou um plano irregular. Um plano regular, um plano irregular. Tanto faz. Plano arredondado, enfim. Isso é a sombra. A sombra é quando o objeto ele impede que a luz ultrapasse ele, né, e se propague até chegar em um outro plano. Nós vamos ver isso na terceira parte. Só falei aqui só para ficar claro que eu percebo assim. Isso a gente vai ver na terceira parte. Essa parte agora é a parte da volumetria, que é quando a luz toca no objeto. Então vamos lá, o que é luz? Luz é a propagação de calor ou de energia. Eu penso assim. Apesar de ler alguns livros que luz natural somente é a luz da lua, ou a luz do sol e da lua, que velas, fogueiras,
vela, fogueira, talvez alguma outra fonte de energia de calor, não seja natural. Chamam de luz artificial. Eu não concordo. No meu entendimento, existem dois tipos de luz. Luz natural, luz artificial. Luz natural é qualquer luz que não seja luz artificial, que não seja irradiada através de energia, de fótons, de elétrons. Para mim, qualquer luz que não seja desse modelo é natural. Ou seja, uma luz de uma fogueira para mim é natural, uma luz de uma vela acesa é natural, a luz da lua ela é rebatida do sol, é uma luz natural. Quando tem a luz, sim, e tem a atmosfera que propaga a luz também. Mas vamos lá, luz, a definição de luz, para mim, luz é o efeito que a energia ou o calor se propagando em sentido reto ou radial, né? Radial entende-se em todas as direções, como o raio de uma esfera, do centro à borda dela, em qualquer direção. Lembra daquela aula que eu fiz, o dente de leão? Aquela está bem explicada sobre o que seria, né, a estrutura da esfera. Aquele entendimento de que a esfera você tem uma infinidade de pontos, pense naquilo ali como também a propagação da luz. Ela se propaga em sentido, o sentido, né, da direção, propagação da luz. Ela se propaga em sentido retilíneo e radial. A luz ela não faz curva, ela rebate. Se você tem um feixe de luz e você tem uma área iluminada próxima a ela, mas não diretamente, exemplo, se você tem uma luz que passa do lado da janela de sua casa, ela não penetra na parte de dentro da sua casa, mas ela passa do lado da casa. Mas mesmo assim, está de dia e sua casa, sem você acender nenhuma luz, né, artificial dentro de casa, ela está iluminada. Por quê? Porque houve o rebatimento, e esse rebatimento se dá por outras superfícies ou pela atmosfera. A atmosfera ela é também responsável por propagar a luz. Por quê? Porque na atmosfera existe uma imensidão de micropartículas de água. É por isso que às vezes a gente sente o dia meio assim úmido, né? Poxa, o tempo tá frio, tá úmido, por quê? Porque a quantidade de micropartículas de água é maior nesses dias. Você sabe que vai chover, o tempo tá frio, é exatamente isso que acontece. E essas micropartículas, elas também conseguem propagar, né, de uma para a outra, rebater a luz. Tem uma luz intensa do lado de fora, você consegue ter essa luz não tão intensa do lado de dentro de um recinto, um local, mas não sendo que aquilo ali aquilo não é a luz, é o rebatimento dela. Então vamos lá. Vocês precisam entender, a teoria é muito importante para quando você começa a dar volumetria às formas. Vocês precisam pensar nisso. Não estou dizendo aqui que vocês vão ter que fazer todos os cálculos que a gente vai trabalhar aqui, que são cálculos até rápidos. Para a volumetria, eu acho que são bem rápidos. Para a projeção de sombra, não. A projeção de sombra eu sou mais chato porque eu quero que vocês entendam o que acontece com a projeção do objeto para que você tenha uma certeza melhor quando vocês forem desenhar. Não quer dizer que quando você for fazer um desenho, livremente, você tenha que calcular tudo isso. Não precisa. Exemplo, todas as aulas que fizemos até agora, que são as aulas de como construir, como chegar ao entendimento desses sólidos, né? Todos esses 5 sólidos básicos, isso, cubo, pirâmide, base quadrada, cone, cilindro e esfera. Você não precisa, se você for fazer algo que tenha a ver com essas peças, e tudo tem a ver, e você precise associar essas formas ao motivo que você quer fazer, não quer dizer que você vai ter que chegar àquela conclusão do cálculo, tirar medida, não tem necessidade. Fizemos isso até agora porque precisa ficar fixo na sua mente que todas as formas têm um fundamento geométrico básico, né? Tudo que você vai desenhar tem como você associar essas formas básicas. E se você consegue ter isso muito fácil e claro na mente, você associa de maneira rápida, fácil e resolve o problema. Essa é a ideia. Então, vamos lá, vou voltar para a luz. Então, você já sabe que existe 2 tipos de luz, vamos trabalhar os 2 aqui, que é a luz natural e a luz artificial. Você sabe que o objeto ele é iluminado diretamente pela luz ou pelo rebatimento, né, de alguma outra superfície. Tem uma superfície aqui, tem uma parede branca grande aqui.
Se o sol bate lá direto e não bate aqui, aqui está totalmente iluminado. Primeiro pela atmosfera, porque existem essas micropartículas de água e elas vão propagar essa luz, né, elas vão rebater, e a própria parede que vai rebater e trazer uma outra intensidade de luz. Não é a mesma, claro, porque já está sendo rebatido, então você perde, isso é física. O quanto é que perde, não faço a mínima ideia. Então, se eu soubesse, não ia fazer diferença. Mas tem que saber, tem que entender o que acontece. Por mais que você não queira acreditar, né? E tá lá. Você também não entende, vai continuar lá. É interessante tentar entender e lembrar, pelo menos, a luz natural, ela é a mais forte de todas, né? Que é o calor. Então, assim, o Sol a estrela principal do nosso sistema, né? Nosso sistema solar. Todos os planetas e satélites e estrelas giram em torno dele. O Sol ele é muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma direção de como representar a sombra. Nem precisava falar disso agora, né? Eu estou tentando arrumar as coisas aqui, né, galera? Assim, na minha mente, eu li algumas coisas, reli algumas coisas, fiz alguns estudos rápidos. Vou fazer aqui. Na verdade, eu vou estar treinando mais com vocês. Quando eu desenho aqui, eu treino com vocês. Né? Eu sou muito direto, assim. Eu gosto de, bora lá, senta, fala e já foi. Comigo é assim. A aula está sendo direto e para mim está ótimo assim, porque eu relembro de tudo que eu já aprendi, né? E só vai ficando mais intenso para mim, mais forte. Eu não precisava falar disso agora, então vou pular. Que era por que o Sol. Porque assim, porque eu vou falar. A Terra ela é pequena, o Sol ele é grande, então por mais que o sentido da propagação do calor do Sol seja também no sentido radial em todas as direções, como a Terra é pequena, você não percebe essa mudança na representação da projeção da sombra. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Eu falei só para não ficar em aberto. O que precisamos saber é a intensidade da luz. A diferença da intensidade da luz do Sol, a diferença da intensidade da luz artificial. Quando formos fazer o desenho, vocês vão perceber que eu vou pegar... Eu vou até fazer um teste aqui com a luminária que eu tenho aqui para ver se eu consigo fazer com vocês. Mas eu vou tentar teorizar antes de fazer rapidinho. Bom, quando você tem... Aqui, vamos começar com a forma mais básica, né? Que é a forma do cubo. Primeiro, vamos iluminar ela de todas as possibilidades para perceber o que acontece com a volumetria dela. Um detalhe que eu esqueci, não posso esquecer. Tudo que eu fiz com vocês até agora foi representar por linhas, não é isso? Só que eu queria dizer uma coisa a vocês. Tudo que a gente vê, tudo que a gente observa, na verdade, são formas, não são linhas. Se vocês olharem agora para mim, né, olhar aqui o fundo, tem aqui umas peças, uma prateleira, tá? Existe um contorno em mim, mas esse contorno ele não existe realmente. É simplesmente a superfície, a forma que é iluminada, que você consegue ver que tem mais rebatimento da cor, né? Porque é assim que acontece. A luz toca no objeto e essa refração ela volta para o nosso olho e aí o que fica é a cor que você não vê, se eu não me engano, é a cor que você não vê, né? Tipo assim, o verde é a anulação de todas as cores, é a junção de todas as cores menos o verde, aí você vê o verde. Quer dizer, tem todas as cores, menos o verde, aí você enxerga o verde. Se eu não me engano, é mais ou menos assim. Bom, é física. É física. Então, assim, o que acontece? Tudo que a gente faz não tem linha. Não tem linha. Isso aqui, na verdade, é um plano e outro plano. Realmente constitui o que parece ser uma linha, seria a aresta de um cubo desse. Mas as formas não têm linha. Não tem linha. Algumas coisas têm deixa eu tentar ser mais claro, porque você olha assim, pô, não tem linha, o que é isso aqui? É o seguinte, não é que existe uma linha preta em tudo que você vai desenhar, tá melhor? Essa estrutura, ela é feita de madeira maciça, e aí um lado dele aqui parece às vezes estar um pouco mais escuro, parece às vezes estar um pouco mais claro. Então esse espaço aqui, ele acaba se tornando uma linha, mas ele não é uma linha, porque quando você vira para lá, agora é o contrário. Deixa eu ver, não dá para fazer o contrário. Eu teria que estar com a luz em outra direção. Mas seria o contrário se eu virasse assim, pronto. Então esse lado agora ficou mais escuro, esse lado ficou mais aberto, a linha agora está do lado de cá, mas não é a linha, é simplesmente a ausência de luz. A área que não recebe luz, ela fica menos intensa, a área que recebe luz fica mais intensa, então você só consegue representar isso através de sombreamento, de manchas, de cores. Está ficando claro isso? Eu espero que sim.
Então, o que acontece? E vou explicar a vocês sobre o que acontece quando a luz toca em um objeto como esse, que aqui é somente um cubo. O que acontece quando a luz toca diretamente no centro de uma face dessa, quando a luz toca diretamente numa aresta, que seria o encontro entre duas faces, e o que acontece quando a luz toca diretamente num vértice desse, que seria o encontro de três arestas, três faces. Tem uma diferença do que acontece quando a luz artificial toca uma figura dessa, o que acontece quando a luz natural toca uma figura dessa. A diferença é só a intensidade. A intensidade de uma luz artificial ela é muito mais sutil e suave e amena do que uma luz natural. A luz do sol ou a luz da lua é menos porque ela já está rebatida, né? Mas assim, a intensidade, né, de percepção dessas áreas que vamos representar é diferente. Então, o primeiro teste que eu faço com os alunos, normalmente eu faço isso, vamos pensar no objeto simplesmente puro, ele, né? É uma ideia, né? Vamos tentar idealizar isso. Uma área sem nada, sem atmosfera, um ambiente puro, né? O vácuo total, somente o objeto e o nosso ponto de luz. Pode ser ele o sol, que é a luz natural, pode ser ele uma luz de lâmpada, que é a luz artificial. Essa é a ideia. Eu vou tentar fazer com a luz apagada para ver se funciona, beleza? Vamos lá. Tá, vamos lá. Então o que acontece aqui, ó? Eu tenho um ponto de luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo... o vídeo vai ficar meio escuro. E a ideia é a gente perceber o que acontece, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se esse ponto aqui é um ponto bom. Eu acho que sim. Vamos lá, o que acontece aqui, ó? Eu tenho uma luz aqui diretamente na face, que é uma luz artificial. Essa luz artificial está muito próxima do objeto. O que acontece é que toda essa área está sendo iluminada. O que acontece com as outras áreas? Todas as outras áreas não recebem luz. Por quê? Porque a luz ela se propaga em sentido reto, sentido radial, linear e reto. Então, imagine um feixe de luz aqui, ó. Quando ele toca aqui na peça, beleza, ele vai tocando, ele vai girando. Então, quando chega aqui em cima, ele passa direto. Ele não toca na peça. Só que aqui em cima, por mais que a gente não queira, talvez vocês não estejam vendo, eu consigo ainda perceber uma nuance suave do que seria o efeito, né, o tom marrom desse bloco de madeira. Mas aqui na frente está muito mais iluminado. Quando eu tenho uma luz tocando diretamente no objeto, toda aquela face é iluminada, um objeto com face plana. Toda a face é iluminada. Se for uma luz artificial suave, o que acontece é que aonde a luz toca no centro exatamente fica mais claro, e à medida que vai abrindo, eu vou perdendo essa intensidade. Consegue entender? Porque o sentido o ponto de onde sai a luz é o mesmo, mas a direção e a curva, quer dizer, né, o movimento que ela faz, como é sentido radial, ela já não está mais tão próximo. É porque nesse caso aqui é um cubo pequeno, é um quadrado pequeno, né? Eu vou tentar fazer mais perto para ver se a gente consegue perceber daqui a pouco. Eu tô fazendo assim para ver se vai ficar legal, também nem sei se vai ficar legal, se ficar, vai pro ar. Bom, se eu coloco a luz para tocar... e percebam que o ponto oposto é principal e é importante a gente saber. O ponto oposto é o ponto inicial de ausência de luz. Você tem um ponto que se chama ponto inicial de luz, né? Ponto inicial de incidência de luz. Temos o ponto inicial que é o oposto de ausência de luz. Essa área de ausência de luz é a área mais escura do objeto. E as outras áreas serão as áreas laterais. Neste caso, se a gente usar a teoria de que não tem nada ao redor, não tem nada para rebater, a luz só toca aqui, se ela passa aqui direto, ela já não toca aqui, não tem atmosfera para rebater, tudo vai estar bem escuro. Tá claro isso? Eu vou desenhar isso, já já. Se ela toca aqui na lateral, se ela toca na aresta, ela se propaga, ó, vem vindo para o lado, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Quando chega aqui nessa quina e nessa outra daqui, ela já não tem como voltar. Então essa área daqui lateral também vai ficar escura, essa daqui também, a de cima e a de baixo. Mesma coisa, se for a luz do sol, que é muito intensa, ilumina tudo por completo. Se for uma luz artificial, ilumina no início com uma intensidade maior, à medida que vai saindo desse início, uma intensidade mais sutil. E seria o mesmo aí, ó, se eu colocar tocando no vértice. Tocou no vértice, já sei que se propaga aqui para 3 lados, todos os lados, no caso aqui são 3. E 3 lados vão estar... e o oposto, né, esqueci de dizer, volta aí. Se toca na aresta, né, nessa aresta daqui, o oposto a ela é o mais intenso. Porém, nesse caso,
não tem outra área a não ser o que está iluminado e tudo que não está iluminado. Nesse caso aqui, sem atmosfera, sem nada para rebater. E aí vamos lá para o vértice, a mesma coisa. Tocou no vértice, ilumina essas três. O oposto a esse vértice é o vértice oposto. Esse é o mais escuro, é o ponto inicial de ausência de luz. É o ponto mais escuro do objeto. Nesse caso, como não tem nada para rebater, não existe parede, não existe nada, então tudo está escuro do outro lado. Beleza? Vou colocar aqui para ver se a gente vê melhor. Vamos lá. Então, galera, tentei fazer aqui, vamos tentar fazer aqui com só um ponto de luz. Tá tudo apagado aqui, só temos esse ponto de luz e vamos ver o que acontece, né? Vamos lá. Quando a luz toca diretamente no objeto, a tendência é que ele ilumine totalmente. Vou tirar essas outras peças aqui. Sai daqui todo mundo. Só o cubo aqui. Vamos lá. Vamos, olha lá. Porque aqui tem atmosfera. Aqui, até o preto mesmo rebate. Veja que tem um reflexo aqui ó, da peça. Veja que há uma iluminação aqui suave, mas a única luz que está tocando, ela está vindo daqui de cima, né? Veja que minha mão está ficando mais clara, ó. Daqui de cima está vindo a luz. Beleza. Se toca em uma face, tá? Eu vou tentar explicar. Se toca numa face, deixa eu descer ela aqui. Aqui. Se toca em uma face, somente as outras faces não recebem luz, ok? Aqui, vamos ver se eu consigo deixar. As outras faces não podem receber luz, ok? Só está tocando em uma face. O ponto oposto a essa face é esse aqui, é esse quadrado daqui de trás. Então, ele é o mais escuro de todos. Ele é o oposto ao ponto inicial de luz. Beleza. Se estamos representando isso no vácuo, sem nada para a gente visualizar, para rebater, para rebater, né? Nada que rebata, não tem atmosfera, não tem nada que rebate, tudo isso fica preto, só essa face é iluminada. Se for a luz do sol, beleza, totalmente iluminada, você consegue preencher e criar uma textura, um efeito de cor, tudo por um. Está recebendo a luz do sol, beleza. Se é uma luz artificial, essa luz artificial, se ela não for intensa, do centro para fora ela vai perder intensidade, porque depende da intensidade do ponto de luz, ok? Vamos lá. Se toca em uma aresta, ela propaga a luz para as duas direções, né? Duas direções. O que acontece com o oposto? Qual é o ponto oposto a esse já? Você já tem que saber qual é o oposto a esse. É a outra aresta, essa daqui é escondida. Então eu já sei que essas duas faces são as mais escuras. Neste caso aqui, o que acontece, se eu pensar naquela teoria, que é uma área que não tem atmosfera para rebater, não tem nada em outra superfície que possa rebater, então todas as outras faces estão escuras, porque a luz não consegue passar daqui e voltar. Ela não anda por aqui para cima e volta. A luz não faz curva, ela sempre se propaga em linha reta, sentido radial, linha reta. Ok, vamos lá. Então, o oposto seria esse lado daqui, né? E as outras não estão recebendo luz, estão todas escuras, só tem duas faces preenchidas, né? Iluminadas, essa e essa. Se for a luz do sol, ilumina por igual as duas. Se for luz artificial, ela tocou aqui, ela está bem intensa. A partir do momento que ela for saindo deste ponto, ela tem uma tendência a perder intensidade, dependendo realmente da intensidade de luz do objeto. E o terceiro e último passo nesse caso aqui seria a luz tocando exatamente no vértice. Se ela toca no vértice, é porque eu não estou conseguindo deixar no ângulo aqui, mas vamos lá. Aqui, vou levantar. Se ela toca no vértice, ela ilumina três faces. Qual o oposto a esse vértice? É esse vértice aqui de trás. Ele aqui atrás, lá atrás, ele está totalmente escuro, junto com ele todas as outras três faces. Se for uma luz do sol que tocou aqui, ilumina tudo por um, eu represento tudo por um, beleza. Se for a luz artificial, uma luz artificial qualquer, ela toca no ponto e à medida que vou saindo deste ponto, tem uma tendência a perder intensidade, beleza? Vou fazer isso no papel agora para a gente ver o que acontece. Vamos lá. Vamos tentar fazer aqui. Bom, não preciso mais. Eu só preciso entender como eu vou construir o cubo, certo, galera? Nesse passo aqui agora, não preciso mais linha do nível do olhar, nem ponto de fuga, eu tenho que pensar, né?
Então vamos lá, vou desenhar alguns cubos aqui, pequenos e de qualquer ângulo, né? Vou fazer esse aqui como se estivesse usando 2 pontos de fuga, está acima do nível do olhar. Eu tenho que imaginar as linhas indo em perspectiva, né? Eu já vou usando essa teoria, né? Eu uso o entendimento do que acontece com a forma quando ela vai para um canto e para o outro, né? Eu uso a noção dos pontos de fuga e vou construir mais um outro aqui. Alguns cubos. Esse aqui também está acima do nível do olhar. Fazer um aqui abaixo do nível do olhar. Eu uso o entendimento da estrutura da forma cúbica. Três. Vou fazer mais alguns. 3 tá pouco. Por que a gente fez todos aqueles exercícios, né? Todas as aulas até agora fizemos vários exercícios de vários ângulos, né? De posicionamento com um ponto de fuga, com 2, com 3. Por quê? Para você não chegar nessa altura do campeonato, fazer isso aqui, ó. Vou desenhar um cubo, faz um quadrado, outro quadrado e liga esses pontos. Pelo amor de Deus, né, gente? Se fizerem isso aqui, tá, né? A nível de nenhuma aula assistida, né? Tem gente que faz isso, ó. Não, vou desenhar um cubo aqui, ó. Um quadrado, um outro quadrado, e aí eu ligo os vértices. Faço não, gente, pelo amor de Deus. Por favor, não façam isso. Construam pensando na forma, pensando nas faces que vocês querem fazer, representar. Olha como é melhor, olha como é mais completo, mais sólido. Olha como é mais. Olha aí as linhas em profundidade para um ponto. Percebam como é mais importante, como fica mais concreto, mais correto, fica mais preciso, né? A forma, a estrutura do desenho. Veja, está acima do nível do olhar, a face que está mais próxima mais estreita, de cima mais aberta. Tudo isso é importante. Por quê? Porque a noção da construção a partir dos pontos de fuga e de linhas auxiliares estão aqui o tempo inteiro, tem que estar o tempo inteiro na mente do aluno, beleza? Três, 6, vou fazer mais 3 aqui embaixo, que é o suficiente. Temos trabalho para as 3 possibilidades de representação de feixes de luz tocando no objeto. Vocês percebem como isso vai deixar o entendimento de vocês, a estrutura muito mais completa, tipo assim, é muito mais interessante quando você consegue representar entendendo o que você está fazendo, né? Então chega de copiar desenho sem entender, fazendo de qualquer jeito, a esmo, né? Chega disso. Fazer abaixo do nível do olhar, mais um abaixo do nível do olhar, com 3 pontos de fuga.
mais um aqui. Trabalhar mais frontal esse. Como se fosse como ponto de fuga. Pronto, então aqui eu tenho a construção. 6 sólidos básicos, 6 cubos, né? Ou 9 cubos, 3, 6, 9. E vou começar a trabalhar. Vamos lá. Ó, eu já entendi que existe luz do sol e qualquer outro tipo de luz que seria a luz artificial, beleza? Qualquer luz de lâmpada, luz qualquer luz de lâmpada, luz luz, né, luz que precise de fótons e elétrons, qualquer luz gerada por energia que não calor, né? Aqui o sol. Qualquer luz que não seja essa, né, é luz artificial. Beleza. Luz natural e luz artificial. Qualquer uma outra. Vamos pensar que toda essa área daqui, ela está em uma área, eu prefiro começar assim, vamos pensar numa área que não possa ser rebatido, porque você entende, beleza, somente com luz e o objeto. Vamos começar assim. Não podemos rebater, não tem nada aqui, não tem nenhuma coisa ao redor para a luz tocar e voltar, e não tem atmosfera, também zero atmosfera. Só para entendermos, luz e objeto. Tá. Se aqui eu tenho essa face, e diretamente a ela tem o sol olhando para ela aqui. O que acontece? O sol ilumina totalmente essa face, e oposta a essa face, ó, seria essa face aqui do fundo. Essa face aqui do fundo, ela é oposta aqui, é escondida, eu não vejo. Ela tá lá totalmente escura. Ela é o oposto ao sol. Então é a mais intensa. É a face que não recebe realmente luz de jeito nenhum. Até porque a luz do sol, ó, se propaga em sentido retilíneo, ela não volta, ela não retorna. Beleza. O que acontece com as outras laterais? Neste caso, como não tem nada que faça revoltar, a luz do sol, ela passa por aqui pela aresta, ela não volta, ela vai direto. Ela vai direto. Então, aqui embaixo, aqui em cima e do outro lado, o que acontece é simplesmente uma coisa, ó. Tudo fica totalmente escuro. Beleza? Zero representação de alguma coisa, de cor, nada, totalmente zerado. Beleza? Beleza. Vamos lá. Se eu fizer a mesma coisa aqui, e agora com a luz artificial e essa luz, e essa peça, com uma peça enorme, uma luz artificial, tipo se isso aqui for um prédio, uma parede do fundo do prédio, enorme. E a luz artificial está aqui, uma luz de um holofote aqui, mas essa luz está tocando exatamente no centro do objeto. Imagine a luz aqui, ó, se propagando, tocando exatamente no centro. Qual o oposto a ela? Mesma coisa, essa face aqui de trás. O que acontece com as outras? A luz se propaga, ó, sentido linear e radial, né? Radial. Lembrando radial aqui, ó, aquela estrutura da forma geométrica que eu fiz aqui, ó, com os círculos. Radial, o que sai do centro e vai até a superfície do lado de fora. Se chama um raio. E sentido radial seria todas as direções saindo do centro para fora. Todas as direções. Então, ela não volta e ela não faz curva. A luz não faz curva. Então, ela vai direto. O que acontece com essas faces? Tanto essas duas quanto as duas de cima. A de cima e a de trás, aqui as duas opostas. Totalmente escuras. Escurecer aqui. O que acontece com essa face? A mesma coisa que essa? Sim, porém, se a luz não for tão intensa como o sol, ao ponto de iluminar tudo, eu começo a perder nas extremidades um pouco da intensidade dessa luz. Então, o meu objeto, ele começa a ser representado, né,
Vamos supor que aqui seja um tom amarelo. Se for branco, beleza, eu deixo o branco no papel. Mas se for um amarelo, eu já posso, ó, como eu disse, né, no início daqui da aula, nada é representado por linhas, tudo é representado por tons, por textura, por manchas, tudo que a gente vê são manchas. São manchas mais escuras, manchas mais claras. Então aqui seria um tom bem suave para representar o amarelo. Beleza. E vindo mais para fora aqui, o amarelo ele já perde um pouco a intensidade e já começa a ficar um pouco mais escuro. Isso é o que acontece quando a luz não chega naquele canto, naquela área, né? Então, imaginando de maneira radial aqui, ó, o centro ficaria um amarelo, mas isso de maneira muito sutil, muito suave. O centro seria uma área mais iluminada, mais intensa, à medida que vai saindo, não, menos intenso. Beleza? Vamos para uma problemática diferente. Se eu tenho uma luz que toca, peraí, na verdade, fazer só um ângulo diferente aqui, só um ângulo diferente, não mudar muita coisa não. Se eu tenho uma luz que toca nessa face aqui de trás, ó, tocando lá atrás, o sol tá lá atrás, ó, sol alegre como sempre. E um holofote aqui também, uma luminária gigante também, iluminando o mesmo lugar lá atrás. A luz se propaga, ela passa aqui pela frente, ó, mas não toca nem em cima, nem do lado, nem embaixo, nem no outro, nem no fundo. E o fundo é o ponto oposto ao ponto inicial de luz. Então eu já sei que inicialmente essa área toda estará bem escura, porque é o ponto oposto ao ponto inicial de luz. Beleza. E essas duas faces também estarão escuras. Nesse caso aqui, não temos nada que possa rebater a luz ou nada de rebater a luz, nada de atmosfera também, nenhuma superfície para rebater a luz, nenhuma atmosfera para suavizar o efeito da luz, e a luz está totalmente oposta, então você vê realmente um breu. Acabou, simples assim. Vamos para outra problemática, a luz tocando na aresta. Quando a luz toca na aresta, tocou aqui na aresta, né? O centro aqui. Então a luz se propaga tanto para um lado quanto para o outro. A luz está aqui de frente, ó. O sol está aqui de frente. Olhando para ele, dando risadinha. E ele toca exatamente aqui no centro. Qual o ponto oposto a esse ponto aqui? No espectro da forma geométrica aqui, é exatamente, imaginando o centro aqui de tudo, o centro do cubo, do outro lado, ó, seria isso aqui. Essa aresta daqui é a aresta que é o ponto inicial de ausência de luz. Sempre. A luz tocou aqui, ponto inicial de luz. A luz tocou lá, é o ponto inicial de ausência de luz. É o lugar mais escuro da representação desse desenho meu. Porém, o que acontece com essa face por dessa daqui, de trás? A da frente está toda iluminada, a luz do sol toda iluminada. Vamos supor, é uma caixa verde. Então eu vou lá, faço o tom verde, claro. Tanto de um lado quanto do outro. Tudo bem iluminado. Aí o oposto seria essa face e essa outra. O que acontece com elas duas? Nesse caso, não tem nada para rebater, não tem atmosfera também, tudo preto. Só que eu não vejo, mas eu sei que está totalmente preta, tanto aquele lado quanto esse outro. O que acontece com a face superior e inferior? A mesma coisa, porque a luz não tem como curvar, ela não volta. Então, aqui em cima ela não recebe luz, não tem nada para rebater, não tem atmosfera também. Então, né, é aquele esquema de vamos fazer pensando numa possibilidade que realmente não iremos usar, não vamos usar essa possibilidade em desenho algum, mas já estamos entendendo o que acontece quando a luz toca no objeto. Isso é o mais importante para mim. Preciso fazer com que vocês realmente entendam o que estão fazendo. Chega de copiar desenho dos outros, beleza? O que acontece com essa face inferior aqui? A mesma coisa, não recebe luz, não tem nada para rebater, nem fazer a propagação, não tem atmosfera, tudo escuro, só que eu não vejo, eu só vejo essa face e essa. Vou fazer a mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Se eu faço a mesma coisa aqui, eu tenho uma luz aqui, só que agora eu tenho uma luz, ó, de uma luminária.
A luminária está tocando bem aí. A luz está a lumináriazinha aqui quase caindo, está tocando exatamente nesse ponto. Qual o ponto oposto? Exatamente essa aresta daqui. Essa aresta é a mais escura, é a que não recebe luz, é o ponto oposto ao ponto inicial de luz. O que acontece com essas duas áreas? Bom, eu vou iluminar um verdinho, né? De novo, a caixinha verde. Então, eu ilumino totalmente, ó. Eu percebo o tom verde nela toda. É um verde claro. Pode ser um verde escuro também, um verde médio, só escurecer um pouco mais. Né? Eu consigo representar o tom em tons de cinza, mudando a intensidade, né? Porque branco, somente o branco do papel. E se for cor, você tem que fazer por tons de cinza. É só você pensar, existe uma graduação, você só vai ter que ver se escurece ou aumenta se precisar. Aí se eu disser que essa luz aqui é uma luz... Ah, sim, o oposto. O oposto é o quê? Esse lado aqui de trás e esse outro. Então esses dois não recebem luz, tá tudo bem escuro. Escureço bem, escureço. O que acontece com a face superior e inferior? A mesma coisa, a luz passa direto, ela não volta. Então aqui também vai ficar bem escuro. Olha aí. O que acontece com a face inferior? A mesma coisa, só que eu não vejo. Eu sei que ela está bem escura, eu não vejo. A diferença é que aqui foi a luz do sol, aqui foi uma luz artificial, uma luz de lâmpada, né? Uma luminária. Se for uma área com a luz que não é muito intensa, então o que é que eu faço? Eu imagino que aqui no início, se propagando, ó, sentido radial, tudo que está mais próximo desse centro vai ficar mais claro, tudo que for saindo desse centro tem uma tendência a ficar um pouco mais escuro. Então o verde aqui do lado, e tanto aqui também, ele já não é o mesmo verde, é o mesmo verde, porém a intensidade maior de representação, porque a luz não está chegando totalmente do outro lado. Se for uma luz artificial, é assim que conseguimos dar uma representação mais natural, né? Vamos tentar chegar o mais natural possível de qualquer representação. Quer desenhar uma caixa, quer desenhar uma fruta, quer desenhar uma pessoa, quer desenhar um animal, quer desenhar um veículo, quer desenhar uma paisagem, tudo são as nuances de claro e escuro que você trabalha tanto com lápis quanto se for colorido, não tem problema nenhum. Mesma coisa aqui em cima, ó, quero colocar uma luz tocando nessa aresta aqui. O que acontece? Ela vai propagar para esse lado e para o outro aqui, ó. Vai vir para aqui para trás e vai vir aqui para frente. Qual é o oposto desse ponto? Seria essa aresta daqui, ó. Então essa daqui é a primeira a não receber luz. Seria o ponto mais oposto ao ponto de luz. É o ponto mais escuro, né? E já que não tem nada que faça rebater, essa face daqui seria totalmente escura. A luz não tem como voltar, ela passa direto aqui, ela não tem como voltar. Então essa área é mais escura. Essa outra face aqui de trás também é totalmente escura, só que eu não vejo. Eu sei que ela é escura, eu só não vejo. O que acontece com a face superior e inferior? A mesma coisa. Aqui não tem nada para rebater. Eu vou escurecer bem. Não recebe luz, a luz se propaga, não passa direto. Ó. Pronto. O que acontece com a face superior? A mesma coisa. Pronto. Se for a luz do sol, tudo intenso, eu trabalho com um tom somente. E já está, beleza. Se for uma luz artificial, eu penso naquela problemática. O início está mais iluminado, eu consigo ver normalmente o tom. À medida que for saindo daí, eu vou perdendo a intensidade. Isso pode acontecer muito fácil com luz natural que não seja tão intensa, tipo luz de fogueira ou de vela. Não chega a iluminar uma peça, dependendo do tamanho, não muito distante. A vela ilumina uma peça muito próxima. Vamos para essas três últimas, que seriam tocando no vértice, ok? Se eu toco aqui no vértice, o ponto de luz, a luz está bem aqui assim em cima, tocando nesse vértice. O que acontece? Se propaga para essa direção e para essa direção, para as três direções, né? Tá tocando no vértice. Aqui, face, direto. Aqui. Aresta, ó, abre para dois lados, o oposto, mais escuro. E nesse caso agora, no vértice, bem exatamente no vértice, né? Só que a luz está tocando no vértice.
Aqui quando eu faço isso é porque a luz aqui em cima não está tocando nessa direção, está tocando nessa direção, né? Se eu inclinar para lá, e você vê que já está tocando as três estão iluminadas. Olha, as três iluminadas. Então, tudo iluminado, eu faço somente a nuance do que seria o tom. Vamos supor que é um tom vermelho médio. Então, tudo aqui vai estar num tom médio. Está rebatendo o tom, eu estou conseguindo identificar que é vermelho, né? No caso aqui está tudo tom de cinza, consigo identificar o vermelho. E qual o oposto a esse ponto? O oposto a esse ponto é exatamente o vértice oposto. Esse vértice, o oposto a ele, estaria cá atrás, do outro lado. É o ponto que está recebendo a ausência de luz total. Então, de lá para cá, eu escureço todas as faces. Tanto essa de cima, quanto essa lateral, quanto essa outra lateral. Todas bem escuras. Nesse caso, eu não vejo que está de frente para mim. Vamos supor que aqui eu trabalhe também a mesma coisa com a luz aqui, vindo aqui de cima, só que agora é uma luz artificial, tocando nesse vértice. O que acontece quando toca nesse vértice aqui? Ela se propaga para essa direção e para a direção lá de trás. Qual o oposto a ele? O oposto a ele é exatamente esse aqui. Então, daqui para cá, daqui para ali para trás e dali para aqui para baixo, tudo está bem escuro, né? Não tem nada para rebater, não tem nada que faça com que a luz volte, como tipo a atmosfera nesse caso, para rebater essa luz, ou qualquer outra superfície. Eu sei que está tudo totalmente escuro. E tanto a outra face quanto a inferior também. E se essa luz artificial não for o suficiente para iluminar essas faces? Aqui eu tenho que aquela caixa vermelha, né, que eu disse vermelho. Então vou lá, faço o tom vermelho, né, o tom vermelho. Preciso de um tom. Só se for branco, mas eu deixo branco, mas senão, tom vermelho. E à medida do momento que sai de lá, ó, o oposto a ele, nessa direção, eu vou escurecer mais um pouco, porque o vermelho vai perdendo a intensidade. Ele vai ficar um pouco mais escuro à medida que for saindo daquele ponto. A mesma coisa aqui embaixo. A mesma coisa do outro lado que eu não vejo. Está claro isso aí, galera? Estão percebendo o que acontece? Escurecer um pouquinho mais para a gente perceber isso. Vamos seja uma luz bem fraquinha. A medida do momento que sai dali, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, nesse último aqui. Vou colocar uma luz tocando, não sei, tocar aqui em cima, tocar aqui embaixo, tocar aqui, uma luz tocando aqui. Então ilumina essa face, ele corre para essa direção, ilumina essa face inferior, corre para essa direção e ilumina para aquela face lá atrás. Qual o oposto a esse ponto? É esse aqui de trás, ó. Lá no fundo é o oposto a ele. Eu já sei que essa face aqui superior totalmente escura, essa face lateral aqui totalmente escura, essa face do fundo totalmente escura. São os opostos, né? Por quê? Porque não está recebendo... Aquele é o ponto inicial de ausência de luz total. E os outros pontos são os pontos... as outras faces são as faces iluminadas. As faces de trás, todas vão estar bem escuras. Apesar de eu não ver, ó, essa lateral totalmente escura, essa do fundo aqui, ó, do fundo oposta a essa da frente totalmente escura, a de cima também totalmente escura. Se essa luz for a luz do sol, a caixa vermelha, eu preencho aqui. Tanto aqui quanto aqui. Se for uma luz artificial, o que é que acontece? Ela vai perdendo a intensidade, então aqui em cima, nesse ponto aqui em cima, ela já está mais distante do ponto inicial de luz. Então eu posso escurecer um pouco essa face aqui, essa parte de cima, para representar essa ausência de luz. Aqui no fundo oposto, ó, esse ponto aqui. Vou escurecer mais um pouco.
E algo próximo a isso aí. Beleza, galera? Então, isso é o início. Vai ter mais. Aguardem as próximas aulas. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Quem souber de alguém que goste de desenhar e queira aprender tudo do zero, porque eu vou explicar tudo que eu puder, indica o canal aí que eu agradeço. Beleza, galera? Obrigado pela atenção. Hoje vimos o que acontece com a forma cúbica, né? Com a luz natural artificial. Entendemos o que é a luz, entendemos o que acontece quando toca nas peças e vamos para frente. Até daqui a pouco. Cheiro para todo mundo. Tchau, tchau.